Isso mesmo, a vida que eu imaginei, idealizei, os planos que eu fiz quando eu cheguei aqui em Portugal não se realizaram. E eu vou te contar tudo neste vídeo, então fica comigo. Se tu ainda não me conheces, eu sou a Cláudia Feto e esse é o meu podcast super simples, intimista, dentro da minha realidade e possibilidades. Então aqui terás conversas francas para todas as pessoas que estão à procura de arquitetar a sua própria existência, que é o que eu proponho aqui nas nossas conversas. No episódio de hoje eu vou falar sobre a minha trajetória aqui em Portugal, contar um pouco da minha história para vocês. Talvez existam alguns detalhes que eu acho que eu nunca fiz um vídeo assim. Também eu nunca tive 10 anos de vivência aqui em Portugal para poder fazer esse tipo de conteúdo. Então, pega a pipoca. Eu vou tentar ser o mais precisa e direta possível, mas teremos ao longo dessa história lições que eu quero deixar para vocês, ok? Lições que eu acho pertinentes e que eu gostaria muito que me tivessem dito lá atrás, quando eu cheguei aqui em 2015, uma menininha de apenas 17 anos. Eu sou de São Tomé e Príncipe, para quem ainda não sabe, né? E durante toda a minha trajetória na escola eu tinha duas possibilidades. Ou não me esforçar para ter uma bolsa e me limitar ao ensino nacional, que não tinha muitas ofertas, o ensino superior nacional, né, no meu país, ou me candidatava a bolsas. E para isso eu precisava de notas altas, precisava de boa média, precisava de me destacar como aluna. E eu me lembro de nunca ser uma aluna assim espetacular no termo de ser a melhor da turma, mas estive ali sempre entre os melhores, nunca de meio para os melhores. E foi assim que eu consegui a minha bolsa de estudos, a qual eu sou muito grata, porque me deu a oportunidade de vir estudar aqui, me deu a oportunidade de estudar na minha licenciatura com tranquilidade financeira, que é algo extremamente importante para um estudante. Então, essa bolsa foi a bolsa do Instituto Camões e não foi só pelo meu mérito que eu consegui essa bolsa. Eu consegui essa bolsa também através de muita oração, muito pedido, pedi muito a Deus que me ajudasse a conseguir uma bolsa, porque eu não gostaria de me limitar às ofertas apenas no meu país. Eu realmente queria estudar, eu queria aperfeiçoar-me, queria crescer. Só que quando eu cheguei aqui, a realidade foi completamente diferente do que eu idealizei. Meu plano era vir estudar e voltar para o meu país. Hoje, olhando para trás, eu vejo que tudo teve o seu propósito. Talvez se eu não saísse de lá, muitas coisas que aconteceram na minha vida jamais teriam acontecido. Oportunidades, conhecer pessoas, ir a eventos, mesmo em termos da igreja, pude crescer muito espiritualmente, evoluir muito a nível pessoal. Cresci, né? Estava longe dos meus pais, então fui obrigada a crescer literalmente. Então, digo-vos que foi um período desafiante, porque eu cheguei e eu era a única africana do meu curso durante a maior parte do tempo. Se eu não me engano, quando eu cheguei, havia um cabo-verdiano no terceiro ano do curso e de restante não era um curso que africanos iam para fazer. Então, meio que só por si, eu já estava ali como me sentia muito como uma sardinha fora de lata. Mas esse ambiente acadêmico me ajudou a crescer muito. Muitos dos vídeos que vocês veem aqui no meu canal sobre a cultura portuguesa, os hábitos que eles falam, foi de acordo com essa vivência, e eu tenho pena de não ter tido a maturidade na altura de aproveitar mais. Aproveitar mais para realmente fazer amizades, aproveitar mais para conhecer mais pessoas, ou as pessoas que se aproximavam de mim. Eu deveria estar mais receptível, porque eu me fechei numa concha, me fechei na minha pequenez e passei os 3 anos da licenciatura assim, me sentindo um pouco rejeitada, me sentindo um pouco posta de lado, claro, entre outras questões, mas no início, quando eu cheguei, na turma havia pessoas realmente interessadas em estar em contato comigo. Eu vejo que não fui tão amistosa assim. Então, se tu és da minha época da faculdade, por favor, me perdoe se
Eu fui de qualquer forma muito fechada, mas eu só estava a tentar sobreviver longe do meu país, das minhas pessoas, dos meus pais. Foi um período bastante desafiador, mas muito enriquecedor. E eu terminei a licenciatura completamente perdida, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, completamente insegura, porque eu não me sentia preparada para o mercado de trabalho. E este é o segundo aprendizado que eu quero trazer para vocês, que é, e o meu próprio marido diz sempre isso: nós nunca estaremos 100% preparados. Nós podemos ir nos aperfeiçoando ao longo do tempo, adquirindo mais conhecimento, procurando ter mais experiências, mas nunca vamos estar assim o 100%. Podemos até chegar a 98%, 99%, mas o 100% não. E o que é estar a 100% muitas vezes nos bloqueia. E foi isso que me bloqueou. Eu pensei, ok, eu fiz design industrial e agora eu não me sinto preparada, não me sinto capaz de competir nesse mercado, porque o design industrial mexe com arte e mexe com engenharia, por aí, tá nesse meio. E eu não me sentia capaz, eu não me sentia, via os meus colegas evoluindo ao longo do curso e eu não acompanhei essa evolução. Isso também está relacionado com um trauma que eu tive em relação a um professor, mas isso eu conto no outro vídeo. Se vocês tiverem interesse, deixem aqui nos comentários, tá bem? Então, eu pensei assim, ok, se calhar eu vou para uma área no mestrado, vou fazer o mestrado para continuar cá, porque no fim da licenciatura também já não fez sentido nenhum voltar para o meu país de origem. Lá não há indústrias que exijam a formação que eu fiz. Então eu pensei, vou para uma área de mestrado que vai me dar um leque maior de abertura de escolhas aonde eu possa trabalhar. E como vocês bem sabem, eu sempre tive bastante facilidade em comunicação. Sempre fui uma boa aluna português, sempre li muito, gostava de escrever. Hoje nem tanto, né? Mas pronto. E acabei por ingressar no mestrado em Engenharia e Gestão Industrial. Não que eu não gostasse de design, mas eu queria fugir daquele ambiente que vou dizer, que me consumiu muito emocionalmente durante a licenciatura. Então, ir dar de cara com os meus professores, dar de cara com o mesmo diretor de curso e talvez com os meus colegas, já não era o que eu queria. Então, acabou que eu entrei nesse mestrado. Foram, em média, 3 anos de muito aprendizado, e aconteceu que no primeiro ano eu entrei como aluna parcial. Eu não entrei completamente no mestrado. E a partir do segundo ano é que eu já estava no mestrado. Foi eles disseram que não haviam vagas, mas que eu podia entrar fazendo algumas cadeiras, algumas unidades curriculares, como eles chamam. E foi assim que eu levei 3 anos para quase concluir o meu mestrado, que eu acabei por não concluir, que foi a terceira etapa da minha estadia aqui em Portugal. Mas, voltando ao mestrado, foi também uma época de muito aprendizado, mais experiências de convívio com os portugueses, fui me inteirando cada vez mais na cultura, mas nesse meio tempo algo muito importante e divisor de águas aconteceu na minha vida. Foi quando pela primeira vez na vida eu fui trabalhar para poder ganhar dinheiro para me sustentar. Então, as opções que eu tinha naquela altura eram colheita de fruta naquela região da Covilhã, bem procurado principalmente durante o verão, e eu acabei na colheita de morangos. Eu não sei o que Deus tinha para me ensinar, mas eu posso vos garantir, aquilo é duro. Não sei se alguém já colheu morango ou se trabalha com colheita de morango, mas saibam, colher morango, cada tostão que tu pagas no morango no supermercado faz jus ao trabalho que dá para ser colhido. Eu juro, é difícil. Eu só durei 2 dias e meio. E ainda saí com o senhor dizendo que eu não rendia, que ele estava a pagar mais do que eu merecia, o que foi bem pouco, inclusive. E eu saí chorando baba e ranho, com o rabo entre as pernas, perdida, e me perguntando o que eu estou fazendo da minha vida. Resumidamente foi isso, gente. E depois disso, se eu não me engano, arranjei um trabalho num restaurante, fazia part-time, e também não foi uma experiência lá muito positiva,
porque na verdade foram experiências positivas, mas ajudaram-me a crescer, mas ajudaram-me também a ver o outro lado da vida, que é o lado do mercado de trabalho, do lado difícil, o lado de muitas vezes do racismo, da exploração do imigrante, ok? Então, se tu estás a assistir e estás neste lugar, saiba que há tempo para tudo e essa fase vai passar. Tu vais conseguir o teu trabalho melhor, tu vais conseguir um trabalho com contrato, com bons patrões, com pessoas que te respeitem, que te valorizem pelas competências que tu tens e não somente querendo ganhar em cima do teu esforço, ok? Mas nesse meio tempo, no mestrado, eu já estava emancipada quase emancipada dos meus pais, mas eu tinha que trabalhar para poder ajudar também no sustento da faculdade. Entretanto, o amor aconteceu na minha vida, sim, como vocês podem ver aqui nessa foto. Eu noivei em 2020 e tive que tomar uma grande decisão, que era mudar de cidade, para expandir os meus horizontes, expandir as possibilidades de arranjar um trabalho melhor e ter mais qualidade de vida, né? Porque já, lá na Covilhã já não estava a dar, já estava um pouco limitada em termos financeiros mesmo. Então mudei-me, casei-me com o marido. Foram momentos de muito aprendizado também, muito crescimento. Foi em 2021 que nos casamos, exatamente. Foi em 2021 ou 2020? Foi em 2021. Exatamente, foi em 2021. Então, já tô perdida. E me desculpem se eu estiver a olhar para baixo, é só porque eu estou aqui com a minha cábula para não me perder. E aqui também vem a lição número 3 ou 4, já me perdi também, não sei em que número estamos, mas que eu quero muito que vocês fixem, que é o crescimento, ele vai exigir mudança de mentalidade, mas muitas vezes também vai exigir mudança de ambiente. Então muitas vezes tu estás preso ou presa numa família, num relacionamento, numa cidade, tu tens relações com pessoas que sempre te puxam para baixo, sempre bloqueiam as tuas expectativas. É diferente de te aconselhar e te guiar, olha, não vais por aí, vais por aí. Essas pessoas te amam, mas há pessoas que de facto estão sempre a bloquear os teus horizontes. Então há que mudar de mentalidade e mudar de ambiente. Quando eu saí da Covilhã, eu deixei a minha casa, deixei as minhas amigas, amigos, conhecidos, conhecidas, as pessoas com quem eu convivia, mas e também deixei o medo lá, o medo de mudar, o medo de crescer, o medo de evoluir, porque se eu não mudasse, eu não iria evoluir como ser humano que vence os seus próprios medos. Eu não iria evoluir como Cláudia, aquela menininha que chegou com 17 anos e morria de medo e vergonha da turma, né, dos colegas, e que iria mudar-se sozinha para uma cidade em que não conhecia praticamente ninguém. E aqui eu também quero ressaltar a importância da comunidade religiosa. Eu não sei se tu acreditas em Deus ou se frequentas alguma igreja. É válido se acreditas em Deus e não frequentas igrejas, é uma escolha pessoal. Eu, pessoalmente, acredito na importância da religião na vida de um ser humano pela questão da comunidade. Claro que atrelada a ela estão muitas questões que podem ser positivas ou negativas, e nós estamos num mundo imperfeito, mas ainda assim é importante, e no meu caso ajudou imenso na adaptação, na integração aqui da cidade, conhecer pessoas novas. E não sei se eu já mencionei com vocês, sim, mencionei que não concluí o mestrado, mas tranquei porque a dada altura já não me estava a identificar muito com o tema, já não me estava a sair bem, como posso dizer,
a render nos estudos, porque eu tinha outras preocupações financeiras, preocupações de como iria ser o meu futuro. Eu estava numa fase de reorganização, de repaginação, de mudança de rota. É isso mesmo. E muitas vezes na vida, mesmo aqui em Portugal, a gente vai encontrar pessoas que ficam há anos insistindo numa mesma rota, insistindo no mesmo caminho, simplesmente porque foi o caminho que lhes foi apresentado. E muitas vezes, se elas simplesmente se desviassem um pouquinho e adotassem outra rota ou recalculassem o caminho todo, a vida delas poderia ser completamente diferente. Então, tu imigrante, ou tu que planeias emigrar, escuta-me com muita atenção. A gente busca sim estabilidade, a gente busca sim segurança, a gente busca uma vida com qualidade, mas é importante perceber o momento de recalcular a rota, o momento de desistir ou recuar, dar dois passos para trás para poder depois avançar um passo. Então, prestem muita atenção em que rumo está a vossa vida. É a cidade, é a casa onde vocês estão. E para mim, trancar a faculdade foi um momento de escolha muito difícil, porque eu vim para aqui com um objetivo muito claro. Eu vim para aqui para estudar, eu vim para aqui para romper com os padrões, né, que existiam, né, que muitas meninas muitas vezes não conseguiam estudar. Eu tive essa oportunidade, não conseguiam fazer curso superior, né? Eu tive essa oportunidade, tenho, né? Então, eu vim com esse objetivo. Mas houve um momento em que eu tive que recalcular a rota. E isso não é fraqueza, pelo contrário. Isso é sinal de diligência. Isso é sinal de estar atento e também guiado pelo Espírito Santo. Então eu tranquei, não com o intuito de nunca mais vou voltar, mas vou agora dar uma atenção específica para uma área da minha vida e depois eu posso voltar. E é o que exatamente vai acontecer. Deixo já aqui agora a novidade. Se tu chegaste até esse momento do vídeo, deixa aqui nos comentários, tá bom? É o que vai acontecer. Eu vou voltar para concluir o meu mestrado. Eu estou muito feliz com essa decisão. Essa decisão que eu tomei. Porque de facto ele estava trancado acho que há 5 anos, não é? E nesse meio tempo eu casei, tive os meus 2 bebês, o James e o Jonathan. Provavelmente eles não aparecerão aqui no YouTube por razões de privacidade, mas de vez em quando eles aparecem lá no meu Instagram. Então, se tu não me acompanhas por lá, vou deixar aqui embaixo, tá bem? @ClaudiaFeto. Lá eu partilho um pouco mais do meu dia a dia, experiências, troco muitas experiências com mães e também tenho partilhado muito o meu interesse atual por cabelos afro, né? Que é uma área que sempre me interessou porque eu tenho cabelo afro, mas esteve ali adormecida e agora voltou com tudo. Então vai lá me acompanhar. E é nesta fase em que eu estou, recalculei a rota, vim para aqui em Aveiro, um novo recomeço. Acabei por conseguir um trabalho, conhecer pessoas espetaculares nesse trabalho. É um trabalho na fábrica de alimento e é um trabalho que me deu imensa possibilidade, imensa saída, né? E expandiu muito os meus horizontes. Então, essa é a minha trajetória até então. Vamos ver o que os próximos capítulos me reservam. Diz-me aqui nos comentários se tu tens alguma semelhança comigo nessa trajetória, como é que está a tua, se tiveste a dada altura de recalcular a rota. Eu sei que a minha história não é incomum e não é única, não é? Muitas mulheres podem ter vivido experiências iguais às minhas. E para elas, eu digo, quando nós temos que mudar de direção, não quer dizer que nós desistimos, mas quer dizer que nós estamos arquitetando a nossa própria existência. Nós tomamos as rédeas da nossa vida e estamos construindo o nosso caminho. E a construção, ela nem sempre é vertical, ela às vezes vai para horizontal, depois para diagonal, e assim com a nossa vida também.
o vídeo de hoje é esse, ok? Uma conversa super rápida, assim, intimista, em que eu abri um pouco da minha trajetória aqui em Portugal para vocês. Eu espero que sirva-vos de alguma coisa, apontem as lições aqui faladas e aguardem no próximo capítulo, ok? Muito obrigada por ter estado até aqui, um grande beijinho e até o próximo vídeo. Tchau! Ai, 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 ai.